Pessoal, tudo bem? Esse é o canal Somatize, eu sou a professora Edna e eu venho fazer agora uma questão que o Moisés está me pedindo sobre conjuntos numéricos, tá? Moisés, não sei se é exatamente isso que você quer, mas se não for, você escreve aqui embaixo, por favor, tá ok? Um beijo pra você. Bom, verdadeiro ou falso, Moisés? Todo número irracional é também real. Todo número racional é também real. Todo número real é também racional. O número menos raiz quadrada de menos 1 é irracional. 1 sobre 0 é um número real. A soma de dois números irracionais é sempre irracional. E aí? Então vamos só relembrar rapidinho os conjuntos numéricos que existem. Primeiro conjunto, o conjunto dos números naturais. Ele não foi citado, mas é o conjunto mais básico. 0, 1, 2, 3 é a contagem, né? Segundo conjunto, inteiros, pelo próprio nome. É só número inteiro, são os positivos e os negativos. Não tem fração, não tem vírgula, tá? Não tem dízima periódica. Racional. Terceiro conjunto. Racional é todo número que eu consigo escrever sob a forma de fração, tá? Então, eu tenho uma dízima periódica, eu tenho um número decimal, né? Tipo 0,3, um decimal exato, tá? Uma dízima periódica que eu consigo transformar em fração. As próprias frações, né? Um terço. E os próprios números inteiros negativos. Né? Então, menos 1, menos 3, isso tudo eu consigo colocar sob a forma de fração. É só colocar o 1, né? O denominador sendo 1, que ele vira racional. Bom, irracional. Irracional significa não racional, é o que eu não consigo transformar em fração. Então, os mais comuns é o número π, que tem uma aproximação de 3,14, mas ele é um número infinito e não repete, não é periódico. Raízes quadradas que não estão, a resposta não é um número inteiro, tipo raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 24, né? Não é um número inteiro a resposta, então é um número irracional, tá? E números que já são dízimas que não são periódicas, né? Já são números infinitos que não têm uma repetição. E o último conjunto é os reais. Os reais englobam tudo isso que eu já falei. Todo número natural é real, todo número inteiro é real, todo número racional é real, todo número irracional é real. Na verdade, o conjunto dos reais, ele é como se fosse uma junção dos racionais com os irracionais. Então, a junção desses dois conjuntos forma o conjunto dos números reais, tá? Lembrando que dentro dos racionais tem os inteiros e os naturais. Então, todos os conjuntos na prática estão dentro do conjunto dos números reais, tá? Só tem algumas exceções, duas exceções importantes no conjunto dos números reais. Primeira exceção importante, não existe divisão por zero. Na verdade, não é no conjunto dos números reais. Em matemática, não existe em qualquer conjunto divisão por zero. Então, 5 dividido por zero, 5 sobre zero, isso não existe, tá? Tem um vídeo aí que eu explico por que não existe essa divisão por zero. Vou colocar aqui na descrição, tá? Uma curiosidade, um exemplo para você entender. E segunda exceção dos números reais é o seguinte, não existe raiz de índice par com número negativo. Então, raiz quadrada com número negativo dentro, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Quando o índice da raiz é par, o número dentro do radical, o radicando, não pode ser negativo, tá? Porque, por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? 2 elevado ao quadrado é 4. Agora, se eu penso raiz quadrada de menos 4, é menos 2, seria? A lógica seria, mas menos 2 ao quadrado não é menos 4. Todo número ao quadrado fica positivo, concordam? De índice par, na verdade, não só ao quadrado. Então, expoente par. Então, por isso que não existe radical com índice par com o número negativo lá dentro. Não existe no conjunto dos reais, vai existir dentro do conjunto dos números complexos, né? Mas aí já é outra história. Então é isso. Vamos tentar responder agora esse verdadeiro ou falso aqui. Vamos lá. Então, primeiro, todo número irracional é também real. O que eu disse? O que é o conjunto dos reais? É a junção dos racionais com os irracionais. Então, todo número racional está dentro do real, todo número irracional está dentro do real. Então, verdadeiro. Todo número irracional é também real. Verdadeiro, primeira alternativa. Segundo, todo número racional é também real. Acabei de falar, verdadeiro. Os reais é a junção dos racionais com os irracionais. Então, verdadeiro. 3. Todo número real é também racional. Agora é o contrário. Então, ó, só desenhando aqui, deixa eu ver se vai caber no vídeo. Então, ó, o conjunto menorzinho que tem é os naturais. Depois vem os inteiros e engloba os naturais.
Vem os racionais e engloba os inteiros e os naturais. Só ficou bem pequenininho. E os irracionais é um conjunto à parte. Na hora que eu junto tudo isso, eu tenho o conjunto dos reais. Então, o conjunto dos reais é a junção de tudo isso. Tá? Digamos aqui. Tá. Então, ele me disse o seguinte. Todo número real, ele é racional. Então, todo número que eu pensar aqui dentro, ele é racional? Não. Por quê? Se os reais é a junção do racional com os irracionais, vai ter números que é irracional, então não é racional. Então, por exemplo, se eu penso raiz quadrada de 7, ele não é racional, ele é real, mas ele não é racional. Se eu penso no π, ele é real, mas ele não é racional. Então, todo número racional, todo número real é também racional? Errado, tá? Falso. Agora, se ele coloca existe número real que é também racional, aí fica certo, tá? Então, cuidado com a palavra que ele usa, o quantificador que ele usa. Se ele usa todo, ele tá falando assim, ó, Edna, não tem exceção. Qualquer número que eu pensar que seja racional, que seja real, ele se encaixa nos racionais. E não, existem os irracionais também. Agora, existem números reais que são racionais. Aí sim, né? 4. O número raiz quadrada de menos 1 é um número irracional. Falei sobre raiz quadrada de negativo quanto aos reais, né? Mas os irracionais, o que eu falei? Ele é a junção, novamente, dos reais com os números reais, é a junção dos racionais com os irracionais. Se raiz quadrada de menos 1 não é real, não tem como ela ser irracional, concordam? Quando eu junto dois conjuntos, a ideia total, ela não está ali dentro, não tem como ela ser nem racional e nem irracional, né? Raiz quadrada de menos 1 é um número complexo, então ele não é real, não é inteiro, não é natural, não é racional, não é irracional. É um número complexo, tá? Então, o número raiz quadrada de menos 1 é irracional? Não. Não é nada, não é real, irracional, racional, não nesse contexto pra gente não tem. 1 dividido por 0 é um número real. O que eu falei? Não existe divisão por zero. Aí aqui tá 1, podia ser 1 milhão, podia ser 2, menos 1, 1/5 dividido por zero. Qualquer coisa dividido por zero não existe. Aí é um número complexo também? Não é nem um número complexo. Não existe conjunto que englobe a divisão por zero em matemática. Então, falso. Então, 1 sobre 0 é um número real? Mentira. A última é cobrada bastante em prova. A soma de dois números irracionais é sempre irracional. Cuidado com a palavra nunca, cuidado com a palavra sempre, tá? Desconfie. Em questões de verdadeiro ou falso, o sempre e o nunca, você fica meio cabreiro. Normalmente ela tá errada, tá? Não é uma regra geral, não vai colocar, tá errada, a Edna falou que tá errado. Não, você tem que analisar. Mas, assim, 80% das vezes ela vai estar errada, tá? Então, ó, novamente. A soma de dois números irracionais é sempre irracional. Mentira. Por quê? Quando eu penso que é mentira, eu tenho que pensar em um contra-exemplo, né? Então, por exemplo, se eu penso assim, raiz quadrada de 5 é irracional, mais o valor de π, que é irracional. Então, sei lá, raiz quadrada de 5 é, não sei quanto é, 2, sei lá, 3, 5, 7, papapá. Na hora que eu somar com o π, que é 3,14, 15, 9, meia, papapá, vai continuar sendo um número infinito, sem ser uma dízima periódica. Ok. Então, nesse exemplo que eu pensei, raiz quadrada de 5 mais π, continua sendo irracional. Mas, se eu penso em números opostos, mais π com menos π, é uma adição, vou juntar números opostos. Ele disse a soma de dois números irracionais, né? Mais π com menos π. Quanto que dá isso? 0. 0 é um número irracional? Não. O 0 é um número racional, tá? Porque o 0, na verdade, ele é natural, então ele acaba sendo inteiro, acaba sendo racional. Então, quando ele fala que a soma de dois números irracionais é sempre irracional, mentira. Na hora que eu pegar dois números irracionais opostos, sempre eu vou ter a ideia do 0 e aí vai estar errado. Então, se eu penso em
menos raiz quadrada de 5 e mais raiz quadrada de 5. Na hora que eu junto isso, dá zero, e aí eu tenho um número racional. Então, por isso, isso aqui é falso. Outra que eu não coloquei ali, que é cobrada. O produto de dois números irracionais é sempre irracional. E aí, o que você acha? O produto, ou seja, a multiplicação de dois números irracionais é sempre irracional. E aí, o que você acha? Sempre, não é? Exemplo, se eu pego raiz, mesma coisa, em vez de pegar os opostos agora para ação, eu vou pegar o mesmo número. Se eu pego raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, irracional vezes irracional. E aí, quanto que dá isso? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Isso aqui é raiz quadrada de 5 vezes 5, 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Então, o produto de dois números irracionais pode ser racional. Então, cuidado com essa ideia, tá? Agora, ele poderia ter colocado assim, em vez de ele colocar a palavra sempre, o produto de dois números irracionais pode ser irracional. Aí tá certo, né? Ele não tá falando da totalidade. Na hora que ele põe o sempre, ele usa a ideia de totalidade, né? Ou então, o produto de dois números irracionais nunca é irracional. Mentira, nunca é racional. Mentira, acabamos de mostrar que pode ser racional. Então, cuidado com a palavra nunca, cuidado com a palavra sempre. Outra coisa que ele poderia ter colocado nessa alternativa é colocar distintos, né? Vocês podem notar que eu fiz a multiplicação do mesmo número, né? Do número irracional vezes ele mesmo. Agora, se ele coloca o produto de dois números irracionais distintos, ou seja, diferentes, não pode ser igual eu fiz, é irracional. Aí sim, tá? Porque a ideia de eu conseguir transformar no racional é multiplicar o mesmo número, ok? Então, cuidado com a expressão que ele coloca. Então, às vezes, ele mudando uma palavrinha nesse contexto que eu coloquei, pode estar certo ou pode estar errado, tá? Então, questões desse tipo dependem de muita interpretação, depende do seu conhecimento de cada um dos conjuntos numéricos e mais ou menos é isso. Espero ter ajudado, viu, Moisés? Não sei se era exatamente isso que você queria. Se não for, coloca aqui exatamente o que você quer. E, mais uma vez, desculpa pela demora, tá ok? Pessoal, faça como Moisés. Peça aqui embaixo, mande e-mail no dúvidas@somatize@gmail.com, que eu vou responder o mais rápido possível, tá ok? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.